E aí, jogador, foi pênalti ou não foi? Miguel do Arrascaeta, mão acidental do Varela, tava fora da área. E aquele do Bahia lá, hein? Aquela deitada do Bright White. Era pra galera entregar pra ele um travesseiro ou não? Um lençol pra ele dar uma relaxada. Como é que é? Rapaz, e teve vermelho que foi tirado. E é uma rodada que, mais uma vez, a gente vai ter que falar sobre arbitragem. É verdade. A gente vai ter que falar sobre arbitragem. Inclusive, o novo presidente da CBF, ele fala que a gente precisa investir mais, fazer mais testes em arbitragem. Eles roubam a cena todo final de semana. O Rogério Ceni ele faz uma declaração no final da coletiva dele sobre errar ser humano. A gente acaba cometendo erros. Mas com tanto de tecnologia que hoje tem, existem alguns erros que eles são persistidos sem necessidade. Mas é claro que você tá fora, é fácil fazer uma análise, você vê a imagem mais lenta e por vários ângulos, e essa não é a realidade comum. O VAR, desde o início, ele é criticado por causa disso, mas não é uma realidade comum, é a realidade de lá. Então vamos lá dar uma analisada nos lances, começando pelo o lance do jogo do Flamengo, no lance do pênalti do Palmeiras, na verdade, né? Pênalti pro Palmeiras. Eu vou colocar em tela cheia aqui pra gente ter uma experiência melhor. E eu espero muito que esse vídeo não caia, né? Porque com todo o direito demais, mas é assim mesmo. Bora lá fazer. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui, porque senão vai ficar nesse quatia aí. Pera aí. Vou sair aqui. Bora lá. Primeiro lance. Aqui, bora lá. Deixa eu ver se tá batendo aqui. Ó, o jogador tá dentro. Ele quadra dentro ainda aí, que tem uma paralaxe. Primeiramente lá ele, né, pô? O jogador tá onde? Só pra ficar esperto. Aqui. Mas o pé dele tá dentro, o corpo dele tá em Ó, linha dentro. Ok. Tá tocando na linha, olha ali. Ó, olha só, o ó. pé dele tá mais dentro da linha, porque tem uma paralaxe, mas o pé dele não tá nem sobre a linha ainda. O pé Ok. dele tá em linha, o corpo todo em linha. Ok. Não tem Confirmado. outra imagem pra gente fazer dois lances? Pra fazer Não, duas imagens? é essa Combinado? mesmo, Não essa tem mesmo. outra? Não Não, tem outra? não, essa. Dá outra. Não tem. Tem mais alguma? A baixa, essa aí, a baixa. Não, A essas duas. baixa Essas da duas outra. mesmo. Essas duas mesmo. Ó, essa Ok? aqui o pé dele tá dentro, ó, tá vendo aqui, ó, olha aqui, ó, tá borrado, mas tá dentro, Ok. ó, o pé dele bem dentro. Tá Ok, vendo? está confirmado. Tá. Então, provavelmente, aqui A súmula desse lance aqui é o seguinte: foi pênalti. Tá? A jogada termina assim, pênalti. O Piquerez vai bater. O Rossi toma até amarelo, porque entra na mente do Piquerez. E Piquerez perde. O Rossi, inclusive, o rebote do menino Estevão, o Rossi pega. Um baita de um goleiro. Eu fui pesquisar aqui, para que vocês possam ter acesso a essa informação também, que é um jogo importante, sobre o que diz a lei nesses casos. A lei que a CBF, que os árbitros usam, tem uma referência, né, de lei. O que é que diz a lei, tá? Aqui, se liga aqui comigo, para que vocês possam ter uma noção, tá? Gente, pesquisar, dar uma estudada, é o que a gente precisa em alguns casos, tá? Para que a gente não fique só no que está sendo dito. Dá uma pesquisada. E eu pesquisei de uma maneira bem simples, eu vou expor até para vocês aqui, ó. Na dúvida, o que diz a lei? Na dúvida, o que diz a lei? Que, em caso de dúvida sobre marcação de um pênalti, a lei do futebol orienta o árbitro a considerar se existe uma vantagem clara e imediata para o atacante ou se a falta pode estar impedindo a oportunidade clara de gol. Se houver dúvida e não houver vantagem clara, o pênalti deve ser marcado. Na dúvida, permanece a decisão de campo, porque parece que esse protocolo aqui que você está lendo não considera o VAR, entendeu? Porque ele marca no momento do campo ali. Na dúvida, prevalece a decisão de campo. Pronto. Na dúvida de que, nesse caso, dá melhor imagem, porque o toque, ele tá claro. O toque houve. Toque para pênalti. Ele aumenta o espaço corporal dele. Se ele não estica aquele braço, se ele não estica esse braço que a gente tá vendo aqui, a tendência é que esse jogador esteja se ele, dentro aí, da ó. área e com o braço sobre a linha. Tá Ok, perfeito. Ó, bora ver aqui, ó. Essa Combinado? mesmo, Não essa. tem Ó, se ele, ó o braço dele. Não, essa. Ó. Não tem. Se ele não estica esse braço, é claro que você tá subindo ali, enfim. Mas se ele não estica esse braço, ele não bloquearia a bola. Bloqueou. Pênalti, ok? Então, há dúvida, porque a gente não tem a melhor imagem, talvez a melhor tecnologia, não sei se o VAR que é usado na Europa conseguiria resolver essa situação, mas na dúvida permanece a decisão de campo. Aconteceu o quê? Rossi pegou pênalti, tá? Essa foi uma das dúvidas da rodada que pra mim
não é nem culpa da arbitragem, não, tropa. É difícil mesmo o lance. É um lance muito difícil. Mas o árbitro tava muito bem posicionado. E ele marca a decisão de campo. Ok? Esse aqui é o lance do Grêmio. Essa é uma imagem que é a imagem que faz com que o árbitro, que é um federado muito conhecido, decida dar o pênalti. É por essa imagem também, né? Porque em campo ele dá pênalti, tá? Ok? Então, no lance do Flamengo, pênalti, ok? Pênalti. Ok, então, no lance do Flamengo, pênalti. Bora pro lance do Grêmio, daqui a pouco a gente volta pro jogo do Flamengo, tá? Essa câmera aqui é aqui esse árbitro muito federado, muito respeitado, né? Quem nunca viu esse árbitro apitando não tá assistindo futebol. Ajuda ele a tomar a decisão. Se liga aí o que ele vai dizer. Pode jogar a imagem. Apesar Fala, dele Felipe. tentar se recolher, a forma como ele sai, tanto o corpo quanto o cotovelo dele, pega no pé do Bratiotti. Pega essa câmera agora que você tá me dando aí. Essa, lento. Bem lento, bem lento. No frame Ó. gente. Aí, vai. Olha o cotovelo, olha o pé dele com o corpo. Perna com o corpo e joelho e também o cotovelo depois. Tá bom? Vocês estão de acordo comigo? Tira o penal sem cartão? Olha, Pode jogar a imagem. é nesse lance aqui que eu citei a frase do Rogério Ceni, né? De errar é humano, mas quando você vai ao árbitro, ao monitor, você tem que olhar direitinho. O árbitro em campo, ele decide por pênalti. Vai ver a imagem e confirma o pênalti. Mas quando você olha no detalhe essa imagem do Grêmio, esse gol do Grêmio, digamos assim, né? Mano, assusta, porque o Bright White, um malandro, atacante, já vivido, ele dá uma deitada segura. Nesse lance, pelo movimento do goleiro, o goleiro, gente, ele tem que ter uma ação. E tem que ter uma ação consciente. E se você disser pra mim que todo lance de contato é pênalti, é falta, não é futebol mais. É minha opinião. É minha opinião. Eles estão disputando espaço. Os dois foram, eu acho assim, da malandragem, o Bright White foi tão mais efetivo que saiu pênalti. E o pênalti esse que ele converte, o Grêmio ganha essa partida muito importante pro Grêmio. E o Grêmio não tem nada a ver. O Grêmio que vem da vergonha que foi na Copa do Brasil. Mas, se você disser pra mim isso, que futebol, que todo contato no futebol é faltoso, e nesse caso, olha o movimento do goleiro. O movimento do goleiro, ele é de quem não quer esse tipo de problema. O cara não quer, ele não quer esse problema. Olha direitinho o movimento do goleiro, ele não quer esse problema. Ele não quer, mesmo por esse ângulo aqui, ó. Ó. Não, o Brato, mas já deu, mas pra mim aqui não foi pênalti, velho. Foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Movimento claro de quem não quer o contato faltoso. Isso é muito comum, gente. É porque tá dentro da área. Mas é muito comum não acontecer esse tipo de falta, porque é perceptível a intenção do jogador de não causar falta. Ele tira. Beleza, aí vai pro árbitro de vídeo. Porque, de fato, no campo, a possibilidade de erro ela é grande pela malandragem e pela velocidade da jogada. Foi o que o árbitro decidiu? Pênalti. Errar é humano, persistir no erro já não. É uma escolha maluca. Outro lance duvidoso, chato da rodada. Outro lance duvidoso e chato da rodada. Infelizmente. Infelizmente. Esse aqui é outro lance polêmico. Esse aqui é outro lance polêmico. Bora ver aqui. No jogo do Flamengo também, tá? Ó. Que não Subiu. No Arrascaeta e tampouco achei pênalti aí. Achei que Aí. também não é pênalti. Não, isso aí. Desculpa, não achei pênalti. Olha aí. Olha esse lance. Não achei pênalti, pra ser bem sincero. O Flamengo reavaliou também da joelhada do Everton no Léo Ortiz, né? Separamos também, mas esse, Ó. Eu achei pênalti isso daí. Sério? Eu achei pênalti do Alexandre. Ó, não, esse é um As duas contato mãos. que é de referência Eu achei em velocidade pênalti no- normal. Olha lá, ó. Velocidade normal. normal. Não põe o Olha. Denilson no VAR. Cara, é o seguinte. Parecido com o caso do Bright White. Só que eu tenho uma opinião diferente nesse caso aqui. Contato normal, contato é normal, contato é normal. O atacante, ele tá esperando o contato. O contato natural, como acontece, olha pra jogada e outros lances. Nesse mesmo lance, tá tendo outros contatos dentro de campo. Dá uma ligada aqui. Se liga.
Ó, do Léo Ortiz, né? se liga. Também, mas esse é um Cara, eu contato- achei pênalti isso daí. Ó, Achei pênalti do Alexandre. Ó, Não, esse é um As duas contato mãos. que é de referência eu achei em pênalti. de verdade mesmo. O atacante tá certo, pô. O zagueiro, pra mim, além de fazer o movimento de carga, por mais que mínima, ele usa como base pra subir, pô. O atacante não consegue subir. Teve um jogo na rodada passada. Foi o jogo do Grêmio. Foi o Grêmio que perdeu, que se quebrou? Foi o Grêmio que se quebrou. Foi o Grêmio que se quebrou contra o CRB. Porque, segundo o árbitro, o Kahneman, ele impede a subida do zagueiro. Você lembra que eu fiz um comentário aqui no canal? O Kahneman, ele impede a subida do zagueiro. Naquele caso, ele não aconteceu isso, não. Nesse caso aqui, podemos julgar que sim. Aconteceu. Alexandre, maior em estatura, pega apoio, quase aqui na região do pescoço, é lona, fi. Mas não houve pênalti. Mas esse aqui, eu achei que foi pênalti, tá? Outro lance duvidoso do jogo do Flamengo, que pra mim também, apesar da pancada ser forte, não é pênalti, tá? Eu não achei pênalti. Azar do Léo Ortiz, mas não foi pênalti, se liga. salta para fazer a defesa, ele não teve a queda Tome. ainda. O Léo Ortiz está se afastando, obviamente tentando ali na Isso. trajetória da bola, o contato. Irmão, isso deve ter doído, irmão. Na costela, uma joelhada assim. A análise do PC é muito boa, muito boa. Ele nem chega no chão, ele nem olha pro cara. Né? Mas esse Ele é um nem olha choque pro cara. que é acidental. Trajetória da Se liga aí, ó. normal de goleiro. Ó, Salta pra fazer olhando a pra defesa, bola. Não teve a queda Tem como ainda. reduzir, tem como tirar, é O Léo difícil, pô, é Ortiz muito está se rápido o lance. afastando, obviamente tentando ali na Deu azar, trajetória da deu bola, azar. o contato. Não né? foi pênalti também. Mas esse é um choque que é acidental. Não, Isso não, 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 é pênalti, Não foi pênalti, não foi pênalti, concordo. Vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Esse aqui é o lance que dividiu opiniões, tá? E mais uma vez prevaleceu a malandragem do atacante. Se liga. Bora lá? Minutos de Jogador, claramente segura o jogador. Bora ver a jogada. Ó, O jogador vai passar e ele segura o jogador. Só que depois ele tira os braços. O que vocês acham? Tô checando, ok, Abad? deixa eu falar uma coisa pra vocês. Diferente do lance do goleiro, eu acho que o nome do goleiro é Marcos Felipe do Bahia. Diferente do lance dele, que existe uma intenção primária de evitar um contato faltoso. Isso aí é minha análise. Existe uma intenção primária de evitar o contato faltoso, porque ele viu que pela velocidade da jogada, a chance de cometer falta era grande. No caso do Murilo, é muito diferente. Ele tem a intenção, sim, de parar o jogador, mas a consciência dele acusa, pra mim, fora do tempo. O ato dele não é suficiente pra travar o Arrascaeta. O Arrascaeta, ele foi malandro, tá tudo bem. A consciência do Murilo fala assim, ó, isso aqui é falta, tira a mão. Mas já era tarde, porque ele já tinha notado que era falta. Já tinha notado que era falta. A Arrascaeta malandro caiu. No Everton Felipe, no Marcos Felipe, não. No Marcos Felipe, ele tem consciência primária do não contato faltoso. E ele não faz. Minha opinião. Nesse caso aqui, não. Houve, sim, uma consciência do contato faltoso, só que depois de ter acontecido, por mais que não na intensidade para segurar um atacante. Gente, isso aqui é um ser humano, que é um atleta, tem força, aguenta a pressão. Só que aí a gente não tá no ringue, né? Pra ver quem é o mais forte. É um futebol. Então, se o cara dá uma segurada assim, numa situação provável de pênalti, o cara não vai cair, pô. Um cara experiente como a Arrascaeta, pô. Vacilo do zagueiro, pô. E daí velocidade normal pra eu entender o impacto. Ele forçou, Ailton. Pra mim também. Porque, velho, de verdade, assim, é um drible desconcertante. Vamos ver aqui, ó, devagarzinho o lance. Eu vou colocar aqui nessa câmera aqui, tropa. Eu vou colocar nessa câmera aqui. Espero muito que esse vídeo não caia. Numa velocidade lentinha aqui, se liga, ó. Ó. Arrascaeta dá o drible. Normal pra eu entender o impacto. Ó. Olha a marcação do Palmeiras, ó. A marcação do Palmeiras é muito em cima. Talvez não chegaria, tá? Talvez não chegaria. Mas há uma forçação por parte do Arrascaeta. Há uma forçação. Que o VAR ajuda numa hora dessa, de não dar o pênalti. Porque dá pra ver, porra. Dá pra ver que ele dá uma Parece esse pelada, ó. jogo que eles viram em campo. Ele encosta na barriga e já vem tirando e o jogador ele se joga. Ó, o zagueiro, ele não pode fazer esse movimento com a mão, não, moço.
Ele não pode, ele não pode. Dá pra ver até o movimento da camisa do cara. Mas não é suficiente pra ser uma falta. Não é suficiente pra ser uma falta. Não tem esse contato. Mas aí, cara. Mas aí. Por isso que eu digo, é duvidoso. É duvidoso. É duvidoso. É, a mão tá aberta e vem deslizando pela. Ó, a intenção da falta, ó. Buscou, tirou. Da outra. Vai chegar aí perto de você, Ramon. Já era, filho. Rascaeta vai chegando aí, ó. Já era. Só que me dá 50%. Ó o drible, mano. Ó o drible, desconcertou, pô. Não dá nem pra puxar com a perna. Ó a perna, olha a perna. A perna dele, ele percebe, ó. Se liga, tropa, ó. A perna. A perna. Ele poderia fazer pênalti com a perna aqui, tropa. Mas ele viu que já tinha perdido a jogada. Foi tentar recuperar como? Pênalti. Tirou a mão. Ah, mas ele segurou a ponto de cair? Não. Não segurou a ponto de cair. Mas aí é a estratégia do jogador. Um jogo é estratégia, gente. Existe um decoro, existe uma lei, existe uma base. Os caras estudam isso. Agarrou dentro da área mínima que seja, pênalti, porra. Acabou. Depois que tem o Ah, é. toque, exatamente como você falou. Ah, mas o lance não é suficiente. Não importa. Não importa. Mas o braço Houve o mínimo, então é falta. Acabou. Dentro da área, pênalti. ele já impactou nesse momento. Normal, por favor. Ó, tome. Já foi, tropa, já foi. Tome. Ah, o jogador bom da peça Arrascaeta. Pra mim, ele tem Mas aqui contato de trás, só isso que eu vejo. O jogador já vem, já abraçou. O jogador abraçou. O impacto ele não conseguiu medir, exatamente. Mas o defensor foi e fez um movimento claro com o braço em direção ao peito do atacante. Abate. Te recomendo revisão. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para não segurar. Ele, o jogador bota o braço. Perfeito. Perfeito. A gente sabe o final dessa situação aqui. Foi pênalti, o Arrascaeta foi lá e macetou, já foi. Outro lance, esse do Bahia aqui, né? Que é o que o Rogério Ceni esperava que acontecesse. Que o árbitro voltasse lá, analisasse a jogada e Gente, precisa do VAR. tirasse o vermelho. Bora ver o lance aqui. O amarelo pra poder chegar pra, Ó o lance. pra dominar essa bola. Uma bola que ainda tá ali meio... Ó o lance. Vamos ver numa situação melhor. E ainda o Rodrigo, uma distância Ó. muito grande, né? Nessa disputa com o vilão do jogo. Aqui, bora lá. Agora, ó. Expulsa o Caio Alexandre. Perdeu, Nessa ó. disputa com o Vila Agarrou. Sante. Antes do meio de Uma campo. distância muito longa do gol. Distância longa do gol. E aí, Semelhante ao caso que eu falei pra você sobre o que diz a lei, o que diz o papel. Último homem, chance clara de gol. Pênalti. Ou cartão vermelho. Cartão vermelho, desculpa. Cartão vermelho. Nesse lance aqui, ele vai no VAR e desiste do cartão vermelho, só amarelo. Tá. Pra mim, corretamente. Porque na fase que tava aquele jogo. Porque, gente, é o seguinte: a gente critica muito a arbitragem, porque eles erram em coisas bobagem, mas o lance, a temperatura do jogo, não é uma parada exata. Jogo de futebol não é uma parada exata. É o que acontece lá, velho. Tem muitas variáveis, muitas variáveis. No jogo como esse é isso. A temperatura, a análise, a posição, no caso do árbitro até distante, talvez porque não esperava que o Caio Alexandre perdesse essa bola. Tá, mas ele não deve trabalhar na bolinha de cristal, né? Que vai acontecer no jogo. Ele deve trabalhar os fatos que ele tá vendo. E foi o que ele decidiu na hora, tropa. O que eu tô vendo? Um cara que tinha direção ao gol, o último homem, e ele foi bloqueado. Cartão vermelho. Deu cartão vermelho com segurança, expulsou o cara. O VAR chamou e viu que tinha total condição de a defesa corrigir o problema. É. Ah, mas o que diz a lei é vermelho, último homem. Ele perdeu a bola. Olha a quantidade de jogadores. Mas o momento, ele pede essa análise. Por isso que existe VAR. O VAR é como se fosse um método para corrigir a lei. Em tempo ainda, né? Em tempo. E ele volta lá e evita o vermelho do Caio Alexandre. Mesmo assim, o Bahia perdeu de 1-0. Tropa. Esses foram os lances, digamos que mais duvidosos da rodada. Espantosos alguns, outros requer a dúvida e tudo. Mas, digamos que em mais uma rodada, a arbitragem ela rouba a cena.
E aí, tu achou o quê? Algum lance mais ou menos? Foi pênalti ou não foi? Vermelho ou não? Deixa aí nos comentários. Não esquece de apoiar o parceiro. Igual eu falei no vídeo anterior. É a forma que você ajuda o trabalho. Escreve, deixa o like, compartilha. É um novato na área, mas eu vou ficar grande, tropa. Ficar grande. E eu vou lembrar de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tamo junto.